Meus amigos, é muito bom estar com vocês mais uma vez. Eu sou a Sônia Chad, e agradeço infinitamente a oportunidade de trabalho que esta casa está me dando. Vamos então, fechando os nossos olhos materiais, elevando os nossos pensamentos a Deus e agradecendo por estarmos presentes em mais essa palestra. E estamos também agradecendo por tudo que temos e somos. Obrigado, Senhor Jesus. E nos dê, Senhor Deus, a permissão para fazermos nosso evangelho de hoje, que é: e se o sal não salgar? Então, que nós possamos estar amparados pela espiritualidade maior, que nós possamos estar amparados por Jesus, para que a nossa palestra entre no nosso coração, fique dentro de nós para ser usado quando precisar, e também que nós possamos fazer uma reflexão sobre tudo aquilo que nós somos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja seu nome, venha a nós o seu reino, seja feita a sua vontade, aqui na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia nos dê hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes, Pai, cairmos em tentações, e livra-nos de todo mal, que, Pai, teu é o reino, poder, luz e glória para todos sempre. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Meus amigos, vamos falar um pouco hoje sobre o sal da terra. Antes de mais nada, eu quero ler para vocês o versículo que está em Mateus, no capítulo 5, versículo 13. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens, para que possamos entender o que Jesus quis dizer com essa frase. Vamos nos reportar um pouquinho à época em que ele viveu, em que Jesus viveu. Onde que a gente pode encontrar o sal? A gente pode encontrar o sal na terra e no mar. O sal, ele é adicionado ao alimento desde as épocas antigas, muito antes de Cristo. Ele foi sempre tão valoroso que sempre ocupou um lugar de destaque nas alimentações do mundo. Torna os alimentos mais gostosos, torna mais duráveis, né? Esta é a função do nosso sal. Naquela época de Jesus, o sal era também usado como moeda. Tão valoroso que ele tinha tanto valor, que ele era usado como uma moeda de troca. Então, eu tenho um boi, você tem o sal, eu vendo o boi para você e a moeda que você me paga é com o sal. Naquela época, todas as transações, principalmente entre gregos e romanos, eram feitos com o sal. Hoje, nós conhecemos a palavra salário. Essa palavra salário vem desde aquela época, origina-se no sal. Talvez por ele ter sido a moeda de troca, né, muito valorizado nisso, então realmente ele era considerado o salário de muitos que trabalhavam para os gregos e para os romanos, que se recebiam nessa moeda. O sal também ele foi muito usado para purificar pessoas. Balsame mesmo, embalsamar as pessoas com o sal, pois o sal conserva. Então, ele desidrata como na carne seca, ele desidrata, mas ele conserva. Então, muitas das múmias eram conservadas, né, com o sal. E quando naquela época a pessoa era chamada de sal da terra, porque é uma coisa muito interessante.
Não foi só Jesus que chamou os discípulos de sal da terra. Sal da terra era uma expressão muito comum naquela época. E talvez essa tenha sido a razão de Jesus ter dito aos discípulos que eles eram o sal da terra. Quer dizer, eles estavam preparados para levar o evangelho em toda parte. Nós temos um escritor, que é Pedro de Camargo, com o espírito de Vinícius. Ele é um escritor da doutrina que diz que o sal é uma substância não corruptível. Segundo esse nosso irmão Vinícius, o verdadeiro cristão não deve temer as pessoas que não professam a sua religião, ou mesmo que tenha uma conduta duvidosa. Todos são filhos de Deus. Então, nós devemos dar crédito a muita gente, né? Pelo menos a todas as pessoas, é o que nos diz o irmão Vinícius. O importante é que nós sejamos como sal, incorruptíveis. Jesus é o nosso maior exemplo de perfeição. E quando ele aqui esteve no nosso planeta, ele participou de todas as classes sociais. Ele esteve em companhia de todas as pessoas. E nem por isso ele menosprezou aquelas que não tinham uma moral tão ilibada. Basta ver pelos seus discípulos, todos foram angariados por ele, foram convidados por ele para segui-lo, e eles não eram perfeitos. Então é nisso que nós temos que entender que tipo de caráter que nós somos, que nós não podemos ser corruptíveis, né? Muitos se modificaram como o sal modifica o alimento, muitos se modificaram com a palavra de Jesus. Zaqueu, Maria Madalena, Paulo de Tarso, foram assim, exemplos muito grandes de como ser um sal da terra, que é ouvir o chamado para o conhecimento de Jesus, o chamado para as virtudes, e que essas virtudes sobressaem aos nossos defeitos. Se nós misturarmos o sal e o açúcar, nós sabemos que prevalece ainda o sal. Se nós misturarmos a mesma quantidade, 1 quilo de sal e 1 quilo de açúcar, ainda estará salgado. Nós não podemos esquecer que as palavras de Deus, ditas através de Jesus, são as palavras que nós devemos seguir, que Ele é o nosso caminho. Tem um livro que chama Parábolas e Ensinos de Jesus, de Caibar Schutel. Ele diz que toda pessoa que não trabalha pelo bem de seus semelhantes é sal insípido, aquele que não pratica a caridade e a fraternidade. Então eu te pergunto, e se o sal não salgar? Como ser o sal da terra? Eu devo ser o sal da terra amando o meu próximo, tornando melhor, destacar o sabor do meu irmão. Eu devo ser o sal da terra sendo exemplo de bondade, de bem, exercer uma boa influência sobre as pessoas. Eu devo ser o sal da terra divulgando e conservando a mensagem de Cristo. Eu devo ser o sal da terra regenerando a terra através da transformação moral. Se eu me transformo moralmente, transformo aqueles que estão ao meu redor, eles transformam os que estão ao redor deles, vocês ao redor de vocês,
daqui a pouco todo o planeta estará sendo regenerado. Eu devo, com certeza, adicionar o sal puro do Cristo em nossos corações. Eu devo sim me permanecer grande diante de Deus a partir do valor que Cristo me deu. Então, nós podemos, mais que os que pensamos, né? E precisamos aprender a usar o poder que Deus nos deu. Então, que eu possa convidá-los, nesse instante, a fazer uma reflexão sobre o que nós estamos fazendo. Será que nós estamos sendo o sal da terra? Nos dias de hoje, por causa da pandemia, por causa daquilo que nós estamos vivendo, um momento tumultuado, nós estamos em oração uns pelos outros. Nós oramos sempre, todos os dias, todos os momentos. E nos outros dias, será que nós estamos sendo o sal da terra? Eu acho que no momento de hoje, quando nós estamos orando bastante, temos visto sim que muitos estão sendo como sal, estão fazendo a diferença na vida de muita gente. Mas ainda tem muitos que se iludem com o materialismo, que agigantam-se diante da humanidade, achando-se melhores do que seus irmãos, menos beneficiados. Então está na hora, pessoal, da gente olhar para nós mesmos e amarmos o outro como Jesus nos amou e nos ama. Nós temos que ter a certeza de que Deus está sobre todos nós, que Deus nos envolve com o seu amor, nos amparando, torcendo por cada um de nós. Os nossos problemas, as nossas crises existenciais, elas sempre vão ocorrer. Crises políticas, socioeconômicas, problemas familiares, vão ocorrer sempre, vão existir sempre. Mas nós temos que ter a certeza que temos um Pai, acima de tudo, que nos deu Jesus para que nos amparasse, para que nos mostrasse de que forma que nós deveríamos andar. O sal, além dele preservar, né, além dele conservar puro, ele tem que nos preservar da corrupção. O Evangelho do Cristo faz isso conosco, nos preserva da corrupção. Nós, como cristãos, devemos com certeza ser o sal, que nunca recebe, que apenas dá. O sal está sempre dando. E nós, como cristãos do mundo, devemos assim ser também. Sempre dar mais do que receber. Do céu, gente, nós somos credores, mas da terra, nós somos devedores. Então, como cristãos, nós devemos pensar em nós e em nosso irmão. Bezerra de Menezes, ele disse assim: a vós, que sois o sal da terra, cabe a tarefa de desenvolver este postulado doutrinário que é a renovação do mundo. Iniciando uma renovação em nós mesmos,
trabalhando os metais, né, os minerais como o sal, para se tornarem mais maleáveis ao amor, e nele esculpam a promessa de Jesus de que a felicidade, não sendo deste mundo, pode ser alcançada através dele. Está numa revista do Reformador. Que nós possamos realmente ser sal, que nós possamos transformar aqueles que estão ao nosso redor. E que Jesus possa abençoar cada um, cada coração. E que essa semana nós possamos fazer essa reflexão. E se o sal não salgar? Graças a Deus. Vamos novamente, fechando os nossos olhos materiais, agradecendo a Deus por tudo que recebemos. Agradecer a Deus pela oportunidade de mais um dia de trabalho. E agradecidos que somos e por muito temos recebido, vamos vibrar pelo universo sem fronteiras, vibrar pelo nosso planeta, por aqueles que trabalham em favor dos outros, aqueles médicos e outros trabalhadores que estão nas linhas de frente dos hospitais e de todos os lugares, recebendo aqueles que são nossos irmãos e que hoje estão doentes. Vamos vibrar pela cura daqueles que ainda se encontram nos hospitais. Que Jesus possa também levar uma vibração especial para onde mais se fizer necessário. Vibremos também por todos os lares e por nosso lar, pros nossos familiares, e pedindo a Deus vibrar por nós mesmos. E assim, mais uma vez, nós agradecemos a Deus e a casa por esta oportunidade. Graças a Deus e graças a Jesus.